Sistema FAESE Senar. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Agro, o podcast do Sistema FAESE Senar. E hoje a gente fala sobre laranja, a produção de laranja em alta no nosso estado, que é destaque nacional. Somos o segundo maior produtor de laranja do Nordeste. Estamos aí em quinto no país e por isso eu trago aqui pessoas importantes para falar sobre essa alta produtividade, essa alta produção no nosso estado. Convido aqui Paloma, ela que é do Núcleo Econômico da Federação de Agricultura. Já convido e agradeço a presença também do Isael Almeida, ele que é supervisor da assistência técnica e gerencial, e também o Alisson Souza, ele que é produtor de laranja lá no município de Estância. Sejam bem-vindos, né, ao Conexão Agro. Me faz então esse panorama, porque diante dessa alta produção de laranja, a gente viu aí cenas de filas de caminhões no nosso estado, aqui, principalmente no município de Estância, onde há 70%, 80% dos produtores escoam sua produção para as indústrias. Então, vemos filas de caminhões de laranja para descarregar. Qual foi o apurado, né? O Núcleo Econômico pôde apurar dessa situação? Então, o Núcleo Econômico da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe apurou para os dados. Entre eles, observou que a gente teve mais de 14 mil propriedades, entre elas, entre 8 e 9 mil dessas propriedades com mais de 100 mil pés de laranja. O investimento aumentou na parte de crédito rural em torno de 23%, e com esse aumento de investimento das duas últimas safras, 23, 24, 24 25, o resultado a gente está vendo agora. Maior cuidado com o pomar, e com isso as indústrias estavam cheias e não estavam conseguindo dar conta toda essa circunstância que ocorreu. Perfeito. A gente tem uma alta para municípios também sergipanos com maior produção. Isso. A gente tem 14 municípios que a sua maior atividade está ligada diretamente à laranja. E por isso, a assistência técnica e gerencial do Senar Sergipe, por isso agora eu convido aqui o Isaú, supervisor dessa assistência da ATEG, assim como a gente conhece, não é, Isaú? Entrou nessa cadeia produtiva e tem alcançado cada vez mais um número maior de produtores nessa área. A gente representando aqui essa tricultura. Isso mesmo. A assistência técnica ela veio para dar um novo alívio, um suspiro melhor ao agricultor, né? Principalmente do citricultor, que a gente via que estava existindo muito, a citricultura estava caindo, principalmente na agricultura familiar. Então a assistência técnica veio, né? Chegou e ficou para esse produtor rural, né? Ajudando ele a melhorar a qualidade produtiva, né? A cuidar melhor do seu pomar e, consequentemente, a produzir mais, né? Que é o que a gente quer, né? E essa é toda a consequência que a gente tem. A gente tem propriedades que saíram, né, de uma produção de 1.000, 2.000, 3.000 quilos por tarefa para 5, 6.000. Né? Então a gente vê nos relatórios que a gente gera todos os meses, que os técnicos passam para a gente, pela felicidade do produtor, quando a gente visita, a gente vê realmente isso, a gente vê que a gente está mudando vidas. E é isso que a TEG quer mudar vidas, né? Quer melhorar a qualidade de vida e quer melhorar também o lucro do produtor rural. E na citricultura não foi diferente. A gente observou que todo mundo resolveu tirar aí a sua laranja nesse mesmo momento. Foi isso que foi observado, essa grande produção de laranja nesse momento, Isaú? Isso, a gente teve uma grande safra principal agora, né? Bastante, como é que eu posso dizer, bastante evoluída do que a gente vinha vendo antes, né? E, consequentemente, com tudo isso, com essa grande safra que a gente viu, com essa grande qualidade dos frutos, a gente vê também o preço cair, né? Que é uma tristeza para alguns agricultores, mas é o momento de não parar, né? A gente não pode parar diante dos desafios. É o momento de continuar, de perseverar, né? E conseguir alcançar novas fases, né? Novas produtividades, melhores produtividades e tentar diversificar também um pouco, né? O agricultor precisa diversificar. Perfeito. A gente já inclui aqui no nosso bate-papo o produtor, não é? Ele que lá do município de Estância traz também um pouquinho. Por que é que decidiu então a laranja, não é, lá no município de Estância? Bem, a laranja ela nasceu assim de um novo pensar para a produtividade, para a propriedade, quero dizer, da família, né? A propriedade ela tinha um histórico na área de fruticultura, né? Plantio de mamão japonês. E quando eu tive acesso à propriedade, eu queria inovar, né? A terra já vinha de um tempo de monocultura e
tinha uma área remanescente de laranja, próxima à margem do rio Piauitinga, que é uma área que chamou a atenção porque é uma área que sofria pequenas inundações de 3 a 4 ou 5 dias, e as laranjas elas ficavam saudáveis e continuavam produzindo ao longo desses anos. Então, fiz uma pesquisa no ITPS da amostra dos solos, de várias culturas, dentre elas a parte de citros, e eu percebi que a correção do solo era favorável para o plantio de laranja, citros, né? Então eu passei a ser um estudioso, né? Sempre buscando os aspectos técnicos da produção, para poder implantar já um pomar com tecnologia diferente, com porta-enxerto mais adequado, né? Com variedade genética mais adequada. Observei também, dentro do planejamento da propriedade, que a fábrica Top Fruit fica a 15 minutos da minha propriedade, então isso tem um viés logístico muito interessante, né? É mais próximo, né, da colheita, da entrega. É uma região que as chuvas são bem dispersas, chove bastante, apesar que o plantio é irrigado também para os momentos de necessidade. E aí a gente nasceu a paixão pela laranja, pelos citros. E hoje o meu pomar mais novo, ele completa 3 anos, né? Em agosto agora, completa 3 anos e já está em produção, tá? Perfeito. E como é que você, enquanto produtor, vê essa situação da laranja aqui no estado de Sergipe atual? A gente vê que essas filas de caminhões, avaliamos, nós trouxemos toda uma avaliação aqui, né, uma supervalorização há 1 ano e meio atrás, e agora uma desvalorização do preço da laranja. Tem prejuízos para o produtor? Eu acredito que, de uma certa maneira, em algum ponto, algum produtor vai ter prejuízo. Isso sempre acontece. O fato interessante é que lá em 2021, quando eu comecei a fornecer laranja para a fábrica, eu fornecia 490 toneladas. E naquela época, quando eu fiz a matriz de custos, eu me projetei em cima daquilo. E eu encontrei viabilidade de produção. Fiquei surpreso, tá, ao longo dos anos, indo subindo, 600, 700, 800. Achei que não passaria de R$ 1.000 a tonelada. Sinceramente, achei que não passaria. Quando de repente já estava em 2, né? E o pouco que eu tinha, faturamento era expressivo, porque eu tinha um pomar remanescente e um chegando. Então, a expectativa era muito positiva, né? Não só minha, como de diversos produtores, os veteranos, os mais medianos e os noviços como eu, né? Então, eu também entrei na corrida, digamos assim, de aumentar a produtividade. E tenho até hoje, né, novo lote sendo preparado pela empresa, né, de mudas para me fornecer para 2026. Então, eu não deixei de continuar o planejamento de implantar, e nem vou deixar. E nem vou deixar de manter a produtividade do pomar, né? Vou reduzir o manejo para os níveis mínimos aceitáveis, para que não ocorra, né, a perda da saúde vital, deixe de ter produtividade. E aí o que é que acontece? Por incrível que pareça, né, mesmo com o acompanhamento da assistência técnica do Senar, né, a Paula que me atende, a gente sempre vem mantendo o custo mínimo, né, mínimo mesmo. E aí o que acontece? Com essa baixa, cria uma expectativa, assim, será que alguma coisa vai dar errado? Eu acho que é isso que os produtores se perguntam, né? Aí eu me lembro desse ponto otimista para mim interno, né? Eu comecei de 490, então para mim ainda não mudou muito. É claro que os insumos tiveram um pico alto, né? A mão de obra teve, insumos também voltaram a baixar, a mão de obra se conservou mais um pouco, mas não ficou um cenário tão crítico, tá? Evidentemente que a gente ficou apreensivo com as filas. O ano passado, antes dessa turbulência que nós estamos vivendo, né? No ano passado, teve filas de caminhões. Foi o primeiro ano que eu enfrentei algo atípico e fiquei apreensivo. Mas Perdas de laranja assim? não, só o movimento expressivo de caminhões de filas, né? Porque, assim, não tinha agendamento. Você colhia e conseguia entregar. No máximo, em 48 horas, você fazia o transbordo da sua carga. Isso, mas com filas. Sem filas, no mesmo dia, até 24 horas, você consegue entregar. Era assim, sempre foi assim. E aí, esse ano, a gente já estava esperando novamente esse pico. Ainda mais que as chuvas esse ano foram bem esparsas, bem distribuídas, né?
pomares novos chegando, os novos sendo revitalizados, assistência técnica mensal acompanhando, é uma equação, né? E isso vai fazer o quê? Com alta da tonelada, todo mundo com vontade de entregar para a fábrica, mercado aquecido, e todo mundo resolveu entregar. Para mim, o que houve de atípico foi o tal do BRICS, porque ele foi um fator que fez com que a gente não pudesse tirar a laranja como a gente fazia tradicionalmente. Não, está boa. Já tem tamanho, tem polpa, vamos levar. Não, mas não foi isso. Houve uma exigência de um certo patamar que nos obrigou a segurar um pouco mais a laranja no pomar. Eu acredito que, por tabela, muitos produtores também seguraram e fez com que houve um acúmulo de laranja no pomar e, por questão até da própria natureza do cultivo, chega uma hora que, se você não tirar a laranja, cai. Então, final de junho e julho, não dava mais para segurar a laranja no pomar. E eu acredito que essa logística, ao invés de ter sido espaçada, a colheita ter sido mais espaçada, se concentrou tudo num volume só. E ainda não tinha o tal do tarifaço. O tarifaço aconteceu 2 semanas depois, para piorar esse cenário que criou uma apreensão, né? Então, na minha ótica como produtor, o que eu presenciei foi isso, né? Então, eu fui impedido, digamos assim, a favor de uma laranja melhor, de qualidade, que é compreensível isso, a gente trabalha para qualidade, né? Se a fábrica está sendo exigida por qualidade, ela vai nos exigir qualidade. E a gente quer qualidade, é compreensível, mas foi uma novidade. Eu não pude recolher a laranja. Então, eu acredito que muitos outros também se encontraram nessa situação. A Paula fez testes comigo da qualidade. A gente cortou a laranja, passou no espectrômetro, analisamos, fizemos tudo isso. Ela segure mais um pouco. Porque se você levasse e ela não atingisse o BRICS, você perdia a carga. A fábrica não aceitava. Então, quem que queria arriscar? Né? Então, aconteceu isso como novidade para a gente como produtor. Até então, faz parte do processo produtivo. Né? A maior expectativa, que talvez de todos, foi esse tarifaço que gerou expectativa. Mas, graças a Deus, passamos. Né? Por essa passamos. Passamos de fase. E a gente também conversou com as indústrias para saber o motivo, as filas, o que elas teriam, né, para proporcionar para esses produtores minimizar esses impactos. E a gente conversou tanto com a Top Fruit quanto com a Maratá para entender melhor e poder colocar os pontos. Uma das empresas fez o agendamento para minimizar, a outra empresa sugeriu, inclusive, que segurassem aí os produtos, as frutas no pomar, mas, enfim, para conseguir atender a demanda alta de laranja e filhas. Até porque não vem só do estado de Sergipe, a laranja vem do estado da Bahia também, não é, Isaú? Isso mesmo. Vem muita laranja para a região de Estância, ali onde tá as fábricas, né, as polpadeiras. Vem muito da região de Rio Real, de Esplanada, de Jandaíra, né, de Itapicuru. Vem muito ali também da região de Acajutiba. Então eles trazem muita laranja porque é a fábrica mais próxima que tem deles também. Aí entra tudo em questão, né? Logística, transporte, carregamento, e tudo entra Na conta na conta do produtor, que é o que pesa ali que é no o que final. pesa no final, né? O agricultor, ele sabe do preço que está ocorrendo na fábrica porque as redes sociais circulam os valores, né? Mas a gente sabe que tem todo um custo de colheita, de carregamento e de logística de transporte, né? Que é o frete, que é o que acaba encarecendo e chegando até 50% daquilo que eles sabem que está, o preço que está na fábrica. E aí, enquanto assistência técnica e gerencial, qual a orientação nesse momento para os produtores? Então, nesse momento, a gente pede que o produtor cuide do pomar, né? Que não deixe de cuidar. Tenta reduzir alguns custos desnecessários nesse momento, né? E tentar fazer a colheita o mais breve possível, porque a planta precisa estar livre para novas floradas, né? Que é fisiologia vegetal pura. Se a gente não cuida da planta, se a gente não dá o que ela precisa, ou não faz a colheita no momento certo, a gente vai ter prejuízo lá na frente. E é isso que a gente não quer, nem a assistência técnica, enquanto, né, que orienta o produtor. A gente falando aqui, a gente tem laranja hoje aqui, gostei, laranja, tangerina. Você falou uma novidade do limão. Isso. Nós tivemos uma notícia muito boa. O limão deu um salto aí no valor, né? Ele saiu de um patamar aí entre 30 e 35 reais a caixa
para quase R$ 100. Somos destaque também nessa produção. Também temos alguns produtores que são Exportamos limão. isso também. Nós exportamos, o estado exporta limão. Temos alguns agricultores também que plantam limão, né? Plantam a tangerina pocã, a tangerina paulistinha, a laranja pira, né? Então, a gente vê que o produtor tem que se preocupar com qualidade, com quantidade, né? E principalmente com diversificação, principalmente na área de citros, né? Essa laranja mesmo, essa tangerina, esse limão vieram de um produtor atendido por Leilane, né? Na região de na região de Cristinápolis e Tomarujeru, Região sul do estado, região sul do e estado. representados. Produtor Reginaldo, muito solícito, tá? Muito educado, atende muito bem a gente quando a gente chega lá, né? E também busca melhorar sempre a produção. Perfeito. Falando em produção, economicamente falando, a gente viu que eu vi essa redução do valor bruto de produção, não foi, Paloma? Então, a gente analisando o valor bruto da produção, a gente observou que na safra 23, 24, esse valor estava crescendo, estava em 29,5%. Quando a gente observou a última safra 24, 25, analisando a safra em si, a gente viu que esse valor ele caiu para menos 7,7%. E agora, no primeiro semestre, que especificamente de 2025, ficou menos 4,4%. Então, a gente se preocupa e, como a gente está conversando aqui, é necessário que o produtor não abandone o seu pomar, continua cultivando, mesmo com a dificuldade, com o valor baixo da tonelada, mas vamos lá. Como a gente viu, o produtor aqui mesmo falou, ele viu a tonelada quando ele começou a 490, e agora a gente viu que já chegou a um patamar de R$ 2.014, e agora a gente tem 600, mas vamos aguardar. Vamos observar o longo prazo. E assim a vida do produtor, não é, Alisson? Conta pra gente o desafio do produtor, esse sobe e desce, é isso, pra gente finalizar aqui. Um produtor, ele é assim como um empreendedor também, né? Só que ele é um empreendedor mais da natureza. Ele tem que se adaptar aos riscos, os desafios e vivenciar as glórias e as felicidades, né? Então, assim, a laranja, eu vejo ela como... Ela é uma commodity do ponto de vista econômico, né? Mas, assim, eu vejo que a laranja, ela tem as suas fases, né? Ganha melhor ou fatura melhor aquele que consegue manter mais constante em termos de produção, de qualidade. Vai ter preços menores, vai ter preços bem aceitáveis e vai ter preços ótimos. Então, o produtor, ele, além dos desafios da natureza, ele também tem que aprender hoje com os desafios do mercado, né? A tecnologia está aí, as redes sociais estão aí, as fábricas estão aí. Hoje o produtor não é mais isolado, ele tem acesso à tecnologia, tem acesso a conteúdos técnicos, tem acesso à assistência local e pela internet, né? Através das reuniões também. Então, hoje o produtor, eu acredito que ele vive um momento muito diferente de uma época atrás, né? A tecnologia, ela, além dela facilitar o manejo, ela também auxilia na comunicação e auxilia também nas decisões do mercado, né? Então, eu acho que o produtor, hoje em dia, ele está bem avançado, tá? E bem otimista também. Isso, otimismo é a palavra do momento, para esse momento também da produção da laranja. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo bate-papo tão tranquilo, tão leve, né, para falar da laranja, da produção aqui no nosso estado de Sergipe. E a gente fica por aqui, mas como bem disse o nosso produtor aqui, siga nas redes sociais com as informações do Sistema FAESE Senar aqui no podcast Conexão Agro. Eu te espero no próximo episódio. Até lá! Conexão Agro, um podcast do Sistema FAESE Senar.